Quando eu clicar aqui, por exemplo, no P, que é a citação, obrigatoriamente eu tenho que deixar ela com espaço 4. Então eu vou arrastar aqui para frente. Oi pessoal, tudo bom? Estou passando por aqui para auxiliar vocês a como formatar um trabalho interdisciplinar. Pode parecer um pouco difícil, né? Pô, tem que juntar o conteúdo, colocar num trabalho, como é que eu vou fazer isso? Faz muito tempo que eu não estudo. Enfim, eu vi essa necessidade de criar esse vídeo para tentar amenizar essa angústia de vocês, tá? O trabalho, ele é como se fosse um mini TCC. Então ele vai estimulando você a criar resumos, estimula o senso crítico, né? Então você começa a entender melhor o conteúdo e colocar em forma de um trabalho de uma forma um pouco mais formal, tá? Uma linguagem mais adequada. Então, de acordo com os semestres, você vai fazendo esses trabalhos, você vai melhorando a sua linguagem também. Tá? Isso para o mercado de trabalho é fundamental. Outro ponto importante é o trabalho em grupo, né, em equipe, para quem está no semipresencial. Lembrando que o trabalho interdisciplinar, para quem faz semipresencial, é em grupo, e para quem faz online, ele é individual. Para quem está em grupo, ele estimula essa interação, a divergência, um concorda com uma coisa, outro com outra, e aí você também estimula a adaptação dessa linguagem divergente entre o grupo. Isso é muito interessante, porque imagina você numa empresa discutindo com as diversas áreas opiniões divergentes, a ideia tem que ser em comum, né? Tem que ter um senso comum para você chegar lá. Uma outra coisa que eu acho interessante nos trabalhos é o seguinte: você consegue pegar diversos conteúdos, unir em um só, pegar uma situação, um problema que existe e encontrar uma solução para ele através de uma linguagem estruturada, com introdução, desenvolvimento, embasamento científico, né? O que seria o embasamento científico? As citações que a gente vai falar daqui a pouco, tá? É importante você ter isso no seu trabalho para não ficar um trabalho com base numa mensagem que você recebeu por aplicativo de celular ou um parente que falou porque acha que antigamente era assim. Existem teóricos que falaram sobre determinados assuntos e que é importante a gente colocar, são teóricos conhecidos. Então, na hora da correção do trabalho, o tutor, o professor, eles vão analisar qual fonte é essa que você está extraindo o seu conteúdo. É fundamental, tá bom? Geralmente, para fazer o trabalho, o aluno recebe uma situação geradora de aprendizagem, tá? Conhecida como SGA. O que acontece com ela? É uma situação com um certo tipo de problema, sempre ligado com a atuação profissional, né? Dependendo da matéria que você está tendo ou do curso que você está fazendo. Você tem que entender essa situação e aí, com base no estudo que você fez, lógico, de forma organizada, pegar cada conteúdo das matérias que você estudou e resolver esse problema, tá? Geralmente é assim que funcionam os trabalhos. Então, primeiro você lê essa situação, você separa o conteúdo que você estudou, então você tem web aula, você tem teleaula, você tem o livro didático de cada matéria, os resumos que você fez, então você pode usar como material para desenvolver esse trabalho. Outro ponto é a internet. Você pode realizar pesquisas na internet para te auxiliar, para enriquecer um pouco mais o seu conteúdo. Eu vou pegar aqui como exemplo um material que o tutor enviou para a realização de um dos trabalhos, é um material mais antigo, né? Mas esse material vai auxiliar a gente qual que seria o ponto de partida, né? Eu quero mostrar para vocês que tem a SGA, né? Geralmente tem a situação geradora de aprendizagem aqui nesse ponto, né? Então você vai ler essa situação e agora você tem que garantir que no seu trabalho você responda cada pergunta que tenha
nessa sugestão aqui, né? Você vai usar um Word, né? Um arquivo de Word do programa. Você vai abrir esse aplicativo. Ele tem que ser entregue assim. E aí você tem, eu vou deixar um template, né? Com o logo, tudo certinho na descrição do vídeo. Então vocês podem fazer o download para começar o trabalho de vocês. Tá? Tem algumas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração no trabalho, né? Então, às vezes a gente abre o nosso Word e ele não tem a demarcação da régua em cima e na lateral. Então eu quero auxiliar vocês, se vocês vierem aqui em cima na parte exibir, você consegue adicionar a régua, e aí sim consegue medir para ver se está tudo certinho a formatação do seu trabalho, tanto na parte de cima quanto na parte lateral aqui. Tá? Então aqui é um exemplo de um trabalho da Miriam, a capa do trabalho, tá? A contracapa do trabalho, né? Isso no template ele já vem pronto, tá? Então, como eu vou deixar na descrição aqui, vocês podem alterar nessa descrição. Você tem o sumário, né? Existem diversos vídeos no próprio YouTube que você pode encontrar como fazer um sumário, dividir nas páginas, tudo certinho. Não é o objetivo desse vídeo aqui, tá? Um pouco mais para baixo, o que você tem que garantir no seu trabalho? Que ele tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Como é que eu vou fazer uma introdução? Geralmente, quando você procura algum material, algum conteúdo no Google, algum artigo, esses artigos já têm uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Existem diversas formas de começar um trabalho. E esses artigos, na busca, quando eu era estudante e fazia na internet, eu encontrava diversas formas e ia sempre aprimorando essas introduções que eu fazia. Depois um desenvolvimento, onde você vai realmente detalhar todo o conteúdo, né, do seu trabalho, e a conclusão, né? O que você conclui com tudo isso que você escreveu, com todos esses acontecimentos, todo o levantamento que você fez, entendeu? E aí, no final do trabalho, você tem que ter a bibliografia, né? Então, vou pôr aqui embaixo, você põe as referências bibliográficas. Como é que eu faço, né, a bibliografia? Se essa que está aqui está certa ou não, não importa, tá? É só um exemplo. Mas se você, por exemplo, consultar o próprio material sugerido, você vai ver que ele tem a bibliografia aqui embaixo, né? Como é que ela é escrita, né? Da onde foi tirado, enfim. Então você pode entender como é que faz essa bibliografia, né, do seu trabalho. Você pode consultar artigos, também possuem bibliografias embaixo, então você vai entendendo aos poucos como criar essa bibliografia, que são diferentes, né, quando você consulta um site, quando você consulta um livro, um artigo. Esse vídeo não tem como objetivo dizer como criar referências e tal, é só um geral sobre o trabalho, tá? Eu quero mostrar para vocês um ponto fundamental, que é a formatação dos textos aqui, né? Então, por exemplo, você tem uma distância que você tem que colocar entre a introdução e o texto que você está colocando aqui embaixo, né? Não necessariamente você precisa colocar a introdução, escrita ou desenvolvimento, depende da proposta colocada, tá? Mas muita gente coloca um espaço e deixa esse espaço aqui entre a introdução e o texto que você vai colocar, entre esse título e o texto. Eu aconselho vocês não fazerem isso, tá? Para o trabalho ficar formatado certinho, vocês podem clicar no texto, por exemplo. Eu vou aqui em página inicial, e aqui eu posso selecionar, adicionar ou não esse distanciamento abaixo do texto, entendeu? E aí ele fica, olha, sem nenhum espaço aqui embaixo, ele tem a distância correta aqui. Uma outra questão é a distância entre as linhas, né? Essa distância entre as linhas são aqui também. Olha só, não fica um texto agradável a leitura, né? Aqui ainda está próximo. Aqui 1.5 é ideal, é o exigido pela norma ABNT. Tá? Quando eu chego aqui no final, para a gente não ter um texto
grudado um no outro, desta forma, entre um parágrafo e o outro grudado, o que eu faço? Eu clico na última linha e acrescento um espaço depois do parágrafo. Tá? Esse espaço deixa o meu texto muito mais agradável, né? Esse espaçamento. Tá? Então, de novo, eu quero arrumar aqui no caso já está certo, mas se eu quiser arrumar essa distância, eu posso arrumar aqui. Tá? Olha aqui também, de novo, vou clicar aqui, vou adicionar um distanciamento, tá? Se eu quiser, eu posso inserir imagens no meu trabalho, não tem problema algum. Seguindo um pouco aqui, olha só como é que ficou estranho um parágrafo grudado no outro, né? Sem espaço nenhum, tá? Então eu vou clicar aqui na última linha do parágrafo e vou adicionar como eu tinha feito ali embaixo. O trabalho fica muito mais interessante e correto, né? Vamos falar um pouco agora sobre citações. Eu tenho alguns tipos de citações que eu posso fazer no meu trabalho, né? No meu texto. Geralmente é importante num trabalho você ter as citações, porque é ela que te dá um embasamento científico. Como eu estava falando no começo do vídeo, você vai dizer que você tirou de uma fonte confiável, conhecida, numa certa época, num cara que de repente é um teórico da questão que você está colocando. Então a citação é importante por conta disso, tá? Você vai dizer que tirou o texto do vizinho que estava comentando na padaria, enfim, você vai dizer que foi um teórico conhecido. Aqui a Miriam colocou uma citação, eu vou corrigir esse espaçamento aqui, né? O nome dessa citação, ela é uma citação direta, tá? Porque ela copia uma parte do texto sugerido pelo autor, tá? E insere o nome dele logo no começo. Para Félix e Borda, aí ela coloca o ano, a página de onde foi tirado essa publicação, certo? Ou o livro. Mas como que eu coloco essa citação que ela tem mais do que 3 linhas, né? Você vai ter que colocar ela no formato 10, tá? No tamanho 10, diferente do restante do texto que é 12, tá? Então aqui você vai colocar, seleciona todo mundo e coloca no 10, né? 9, 10. E como que eu faço para deixar eles aqui, né? Então eu vou voltar e vou mostrar para vocês. Quando eu clicar aqui, por exemplo, no P, que é a citação, obrigatoriamente eu tenho que deixar ela com espaço 4. Então eu vou arrastar aqui para frente, esse parágrafo inteiro vai ficar com distanciamento aqui 4, corretamente para o trabalho. Dessa forma, é um tipo de citação que você pode utilizar. Vocês têm que ter alguns cuidados para fazer o trabalho. Por quê? Se você copiar o texto, o que vai acontecer? O tutor passa o seu trabalho antes de começar a correção para ver qual que é o grau de originalidade que tem o seu trabalho. Então, se ele tem um percentual de cópia, né, de plágio muito grande, o que vai acontecer? Ele vai apontar lá nesse programa e o tutor não vai nem corrigir, você vai já tirar 0. Tá? Então, cuidado com as cópias. Tá? Então, você tem regras para copiar alguns pequenos trechos que tem que estar muito bem inserido em citações, tá? Como essas que eu mostrei agora há pouco. Então, eu vou procurar aqui no Google algum tema para a gente pesquisar um trabalho. Então, vamos... Paulo Freire. Quem foi? Mas vamos pegar aqui alguma coisa, ó, e-biografia. Vamos ver o que acontece aqui. Vou clicar nesse e-biografia e vou ver o que eu tenho sobre o Paulo Freire, por exemplo. Né? Paulo Freire, ó, já tem a data aqui, Paulo Freire e tal. Então, assim, achei interessante o conteúdo. Como que eu vou trabalhar esse conteúdo? Eu vou copiar o que eu acho que é interessante aqui. Acho que isso aqui está legal. E vou colocar lá no arquivo Word que eu separei. Depois, eu vou colocar, lógico, eu vou só separar aqui
o site que eu peguei e vou colocar acessado em... Aí eu vou colocar a data de hoje, 15/4/2019, para eu saber de onde eu tirei e poder citar isso depois no meu trabalho, tá? Vamos em outra página. Achei só aquele conteúdo legal daqui. Aí eu vou procurar aqui no canal do ensino. Legal, vamos ver o que tem aqui. Aí vamos supor que eu estou lendo a história dele. Não vou ler tudo, obviamente, agora. Mas vamos supor que eu estou lendo a história dele. Gostei desse parágrafo. Então eu vou copiar esse parágrafo. Vou colar aqui no meu repositório, tá? Esse aqui ainda não é meu trabalho. Aí eu vou lá, volto, copio aqui a página onde eu estou me baseando, e aí posso até copiar aqui quando que eu acessei. Vamos supor que no outro dia eu vou entrar para pesquisar de novo, tal, e assim por diante eu vou fazendo o meu trabalho. Depois que você garantiu que você tem todo o conteúdo nesse documento que a gente está fazendo aqui, você tem todo o conteúdo que você precisa, aí sim você vai partir para o seu template e vai começar a organizar esse conteúdo, entendeu? Você vai começar a organizar o conteúdo do seu trabalho em forma de introdução, desenvolvimento e assim por diante. Eu costumo deixar a introdução por último, tá? Porque a introdução, geralmente você faz um resumo sobre o que você vai falar. Tá? Então, quando você tem um resumo já meio que... quando você tem o seu trabalho meio que pronto, você pode pegar tudo que você inseriu no seu trabalho e jogar lá. Esse trabalho tem como objetivo, aí você vai colocar discriminado o que você vai falar no seu trabalho, tá? O detalhamento que virá. Então, essa é a hora que você tem que tomar cuidado. Você copiou para ter as fontes e os textos que você quer usar. Mas aí, você, a partir de todos esses textos que você tem aqui, você começa a fazer o seu resumo e criar o seu trabalho com as suas próprias palavras. Lembrei que em tal web aula eu tinha um assunto bacana que eu quero utilizar aqui. Você volta lá, vê a web aula. Ou no livro didático também da Anhanguera, você lembrou que tem um texto lá que você quer pegar, ou pegar uma citação. Geralmente nos conteúdos acadêmicos tem muita citação para você ir atrás, para você poder utilizar, entendeu? Então, dessa forma que eu faço. Eu crio um Word com muitas cópias dos lugares onde eu achei interessante, os sites que eu achei interessante, eu tenho essa cópia toda, e depois eu organizo tudo com as minhas palavras e garantindo que eu respondi tudo que foi proposto pelo tutor à distância, tá? Espero que tenha ficado claro. Esse vídeo não é um vídeo técnico, então assim, não tenho como objetivo trazer uma aula de Word para vocês, nem todas as normas da ABNT, tá? Mas é um vídeo simples para ajudar no básico para realizar um trabalho, tá bom? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente aqui no Polo. Em breve a gente vai trazer um pouco mais de vídeos para vocês aí, conforme vocês forem pedindo, tá bom? Um abraço e bom trabalho.